Olá a todos. Quando eu comecei a fazer estes vídeos e comecei a fazer as minhas investigações, eu comecei a falar com algumas pessoas. Nessas conversas havia alguma resistência em aceitar as coisas que eu falava. Talvez porque no seu dia-a-dia as pessoas não conseguem encaixar certo tipo de pensamentos ou não conseguem ver, mediante a sua rotina, o que é que está errado ou o que é que pode estar menos mal, não questionando praticamente nada do que se passa na vida. As pessoas percebem que o mundo é um sítio complicado, há pessoas em sofrimento, há mortes, violência, doutrinas que chocam contra doutrinas, crenças que chocam contra crenças. E muitos acham que têm o direito de ser como são e outros acham que, pelo facto de serem como são, têm o direito de influenciar os outros por eles serem como eles são. Ambas as situações estão erradas. Nós devemos apresentar as circunstâncias e a pessoa deve escolher qual o caminho a seguir. Por isso é que o mundo está como está. Porque as pessoas decidiram por si próprias, não pelo que é correto, não pelo que é normal, ou o que se deveria não ser normal seguir, mas pelo que elas acham que devem seguir. Por isso é que existe a Bíblia e as Escrituras. Foi um estatuto que foi deixado para as pessoas seguirem, para não se desviarem do que é incorreto. E eu digo isto desta maneira, e a maior parte das pessoas que estão a ver este vídeo já não apetece ver mais e apetece virar as costas, porque elas estão à espera de ver vídeos sobre simbologia, vídeos sobre coisas assim mais teorias da conspiração, e não percebem. Aliás, as pessoas não conhecem a realidade, e como não conhecem a realidade, acham que tudo é um conto de fadas. Eu vou-vos contar uma história e é por isso. Esta história vai traçar um paralelo com aquilo que se passa realmente neste mundo. E isto é o princípio para vocês começarem a compreender o que realmente se passa. Como perceber como é que as coisas deveriam ser e ao ponto é que elas chegaram e porque é que as coisas estão todas erradas. Vou-vos contar uma história. A história de uma criança, da sua mãe e de um pacote de bolachas. Um dia, uma criança com alguma percepção já, com uma linguagem já conseguia falar bem, já conseguia perceber certas coisas, vai com a mãe às compras e compras que habitualmente fazia, mas nessa altura a criança já tinha percepção daquilo que estava a acontecer. E então a mãe vai e passa pelo corredor das bolachas e a criança olha para um pacote de bolachas apetitoso, com umas cores que chamavam a atenção. E virou-se para a mãe e disse: "Mãe, compra aquelas bolachas." E a mãe disse: "Não, filha, essas bolachas o bem não pode comprar." Compra, mãe, parecem tão boas, parecem tão boas." "Não, filha, quando fores grande, a mãe explica-te porque é que não compra essas bolachas." E aquilo passou. Vão para casa, outro dia vêm às compras, a criança olha para o pacote de bolachas, tenta insistir mais uma vez, a mãe diz que não pode ser, quando ela tiver idade a mãe explica-lhe, e passa-se, vai-se passando, vai-se passando, vai-se passando. Um dia a criança cresce, começa a ter outros interesses na vida, vai à casa de um amigo, vão jogar consola, vão ouvir uma música, a mãe do miúdo, do vizinho, pergunta se eles querem comer alguma coisa, dizem que sim, e a mãe desse miúdo traz aquele pacote de bolachas que a mãe do outro miúdo não comprou. E ele fica a olhar para o pacote de bolachas a pensar: "Ei, as bolachas que a minha mãe não comprava." E o miúdo, o outro, pergunta: "Queres?" Ele: "Pode ser, uma." Ele: "Come." "Está bem, eu provo." Prova uma bolacha. E a bolacha realmente é boa. Ele: "Posso tirar outra?" "Oh, queres mais?" Ele: "Sim." Tira outra. 2 bolachas. "Podes comer?" "Não, não, obrigado, estou bem assim." E o miúdo fica com aquela ideia e fica por ali. E vai para casa. Os tempos passam-se, o miúdo volta à casa desse colega
E quando chega a altura da hora do lanche, a mãe do miúdo pergunta: querem comer alguma coisa? E o miúdo, o vizinho, que vem à casa do amigo, diz o seguinte: da última vez que cá vim, vocês tinham aí um pacote de bolachas tão apetitoso. Tenho, sim senhor, vou buscar. Vai buscar o pacote de bolachas e ele come as bolachas à vontade. Aí já tira mais e fica descontraído e come as bolachas à vontade. Vai-se embora para casa, o tempo passa, a criança cresce. Entretanto, deve ter comido bolachas, daquelas bolachas, mais vezes, sem a mãe saber. Eventualmente, como nunca questionou a mãe sobre as bolachas, a mãe também se esqueceu. Nunca mais calhou em conversa. Se calhar a mãe tentou-lhe explicar e ele se calhar não quis ouvir. O que é certo é que o miúdo cresce, cria a sua própria família, ou constitui a sua própria casa, compra a sua própria casa, começa a viver sozinho, começa a fazer as suas próprias compras e quando vai às compras, compra aquele pacote de bolachas. Começa a consumir aquele pacote de bolachas. Quando os amigos vão lá à casa, oferece aquelas bolachas. E quando ele tem os seus próprios filhos, ele dá daquelas bolachas, nunca se questionando o porquê de não poder comer aquelas bolachas. Nunca ninguém lhe explicou. Se tentaram explicar, ele não percebeu ou não quis perceber. O que é certo é que é tão normal comer daquelas bolachas que já ninguém questiona o porquê, ou qual a sua maldade, ou qual o seu problema. Assim é o mundo, assim é o pecado, assim é tudo à nossa volta. Nós fazemos as coisas porque os outros fizeram. Nós dizemos as coisas que os outros dizem. Nós entendemos o que os outros nos fazem entender, nunca questionando, nunca pondo em causa, nunca procurando a raiz do problema. E assim é o mundo, cheio de violência, cheio de ódio, cheio de contradições. E toda a gente culpa Deus, porque Deus existe, se Deus existe, porque o mundo é tão mau. O mundo é mau, o mundo é terrível, porque as pessoas fizeram a sua escolha. As pessoas escolheram confrontarem-se, as pessoas escolheram odiarem-se, as pessoas escolheram magoarem-se. As pessoas escolheram o seu pacote de bolachas. As pessoas tomaram o caminho que quiseram. Não culpem Deus, porque eu garanto-vos, Deus existe. Ele revelou-se a mim, revelou-se a outras pessoas. Aliás, revelou-se a outras pessoas e revelou-se a mim através dessas pessoas. E hoje em dia eu entendo como é que as coisas funcionam. Existe uma projeção do mundo espiritual, da parte má do mundo espiritual, no nosso mundo, como se fosse um espelho. O que está em baixo projeta-se em cima. E essa projeção deixa marcas no nosso dia-a-dia. Marcas que a maior parte das pessoas não vê. Coisas que eu vou passar a explicar nos meus vídeos. As músicas que eu não vejo, que eu deixei de ver. Os filmes que eu deixei de ver. Os animes que eu deixei de ver. E as pessoas dizem, mas nem tudo é mau. Há músicas boas. Tudo que está neste mundo é uma projeção do que vem do outro lado. E foi criado para nos aprisionar numa mentalidade consumidora, uma mentalidade canibal, que nos vai consumindo desde o dia em que nascemos até ao dia que morremos. E nesse período, nessa passagem que nós temos na nossa vida, se nós não entendermos o que está a acontecer, se não deixarmos de comer aquelas bolachas, se não virarmos o nosso caminho, se não entendermos a verdade que nos é ocultada à frente, porque ela é-nos ocultada à nossa frente, só que nós não conseguimos perceber, porque nós somos ridicularizados a maior parte do tempo, não conseguiríamos ser salvos. Se não nos apercebermos, não conseguiríamos ser salvos. Portanto, as Escrituras dizem que o homem nasce condenado, as Escrituras dizem que o homem nasce em pecado, mas ninguém entende o que isso é. Porquê é que poderíamos ser maus se desde que nós nascemos, não nos lembramos de ter feito algo mau? Não é? O que é que aconteceu lá atrás que faz com que nós sejamos maus à nascença? A nossa inocência não existe. A nossa inocência tem que ser construída, trabalhada, modelada. Esta é a realidade do nosso mundo. Eliminem os maus pacotes de bolachas. Questionem tudo. Procurem a verdade por trás das coisas. E invertam o caminho que estão a ir. Daqui para a frente eu explicarei-vos como é que isso se faz,
como é que este mundo funciona, como é que ele se projeta, o outro mundo se projeta no nosso mundo, como é que nós somos condicionados, como é que nós fazemos as nossas escolhas e como é que nos é dado um floreado, algo para nós consumirmos, como um pacote de bolachas, estando no mesmo instante a causar a nossa própria destruição. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.